Oi, meus amores. A Pro espera que vocês estejam todos bem, se cuidando, para logo nós estarmos juntos novamente e dizer que estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? E espero que vocês continuem fazendo as atividades, estudando, treinando a leiturinha. Quem já sabe as letrinhas treina junto a, quem não sabe estuda mais as letrinhas, tá bom? Tá logo, que logo já vai saber muito bem, tá? Não pode deixar de estudar. Eu sei que é difícil, mas difícil, às vezes dá uma preguicinha de estudar em casa, mas é muito importante, tá, gente? Que vocês não desanimem e estudem, tá? Então, hoje, no dia 15 de julho do ano de 2020, a nossa quarta-feira é nossa aula de língua portuguesa, tá? Nas páginas 19, 21, 22 e 23, o tema principal, poema e bilhete. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses dois tipos de texto, poema e bilhete, tá bom? Mas antes da gente começar a atividade sobre poema e bilhete, a gente vai finalizar da agenda, que a gente ainda não finalizou essa parte, e a professora viu que é bem interessante, porque vocês vão estar registrando os dados de vocês aqui, né? E tudo que é sobre a gente é muito importante, né, gente? Então, assim, aí quando vocês voltarem para a escola, vocês vão levar essa página e a gente vai montar a agenda da turma, tá bom? Então, assim, ó, agenda da turma. Você e sua turma vão criar a agenda da turma. Assim será possível entrar em contato com algum colega que não esteja em sala de aula. Para a produção coletiva da agenda, siga as orientações abaixo. Número 1. Destaque do material de apoio à página da agenda e aguarde as orientações do professor para completá-la com seus dados. Então, como a gente fez na atividade da página anterior, a gente já conhece um pouco esses símbolos aqui. Então, esse símbolo, gente, é de pessoas. Então, vocês vão colocar o nome de vocês. Muito importante que seja o nome completo, tá? E também a Pro quer pedir para vocês treinarem o nome completo de vocês. Se fosse em sala, todo dia vocês iriam fazer copiando do crachá. Como vocês não estão com crachá, pede para o familiar escrever o nome completo de vocês numa folhinha e guardem, ou num papel cartão, numa cartolina, e todo dia treinem um pouquinho, quem não sabe ainda, tá? Então, aqui é o nome completo. Aqui, esse símbolo é do endereço eletrônico. O que é o endereço eletrônico? É o e-mail de vocês. Agora, vocês têm um e-mail, que é o e-mail que vocês entraram no Google, né? Na sala de aula. Então, vocês podem pedir auxílio para vocês escrever o endereço eletrônico, que é o e-mail de vocês. Aqui é o endereço residencial da casa. Então, vocês vão colocar aqui o nome da rua, o número da casa, do bairro, as informações sobre o endereço residencial. Aqui é o símbolo do telefone fixo, aquele telefone que a gente não pode levar para lugar nenhum, né? Fica fixo na casa, no lugar que ele está, eu não posso mudar ele de lugar, levar para onde eu for. Quem tem, coloca o número do telefone fixo. Quem não tem, deixa em branco. Aqui é do celular, o número do celular, tá? Pode ser o número do celular do responsável de vocês. E aqui é a data de nascimento, que é o dia que a gente faz aniversário, né? Então, vocês vão colocar a data de nascimento de vocês. Igual da Pro, que é 7 de junho de 1977. Então, eu iria colocar 7 de junho de 1977, eu iria colocar o dia, o mês e o ano em números, né? Dia 7 do mês 6, que é o mês de junho, do ano de 1977. Então, vocês vão colocar aqui a data de nascimento, tá bom? E quando voltar para a sala, ó, com a colaboração dos colegas e a orientação do professor, participe da montagem da agenda da turma, organizando as páginas em ordem alfabética. Então, quando vocês voltarem, a gente vai recortar. Vocês não precisam recortar, tá, gente? Só preencham lá e deixem na apostila. Quando voltar para a escola, aí a gente recorta e junta todos em ordem alfabética, para que a organização da agenda em ordem alfabética, né? E depois
a gente vai fazer essa atividade também em sala. Coletivamente, use a criatividade para compor a capa e a contracapa da agenda. A agenda da turma ficará disponível em sala de aula para que todos possam consultá-la, tá? Então, quando voltar, vocês vão levar, vamos recortar, vamos criar uma capa bem bonita, uma contracapa e vamos montar a nossa agenda para ficar disponível na sala, tá bom? Então, essa é só para finalizar a atividade da unidade anterior. Agora a gente vai começar dessa unidade aqui, do 4, só para lembrar. Então, observando essa imagem, vocês percebem que eles estão no ambiente, no cômodo da cozinha, né? Então, o papai e a filha. Então, o papai está perguntando ali, o que está faltando? E a Bia, ela tinha escrito num bilhete. Onde está esse bilhete? Vocês estão observando um bilhete aqui nessa imagem? Hã? Então, onde está esse bilhete? Está colado aonde? Na geladeira. Isso. A Bia escreveu um bilhete para o pai para lembrá-lo de comprar alguma coisa, tá? Então, vocês vão ali, ó, tá escrito, ó, aqui tá escrito a de imprensa maiúscula. Pode olhar, ó, o tipo da letra. E aqui no bilhetinho, a Bia escreveu em letra cursiva, que chama letra de mão, né? Mas o nome certo é letra cursiva. E ela escreveu um bilhetinho aqui para lembrar o pai. Tá escrito ali, ó, leio junto com a Proe. Pai, comprar limão para fazer suco. Daí tá a data e o nome dela, Bia. Poderia estar escrito Bia antes, que se vocês observarem no livro de vocês, tá escrito Bia antes e depois a data. Não tem problema, tá, gente? E Bia. Então, ali em cima tá escrito pai. Tá o nome de quem vai receber o bilhete. Primeiro é o nome de quem vai receber. Depois tem a mensagem que ela fez para ele não esquecer de comprar o limão, a data e o nome de quem escreveu o bilhete, que é a Bia. Poderia estar o nome dela antes e a data depois também, não tem problema, tá? Mas primeiro é o nome de quem vai receber o bilhete. E por último, o nome de quem escreveu. É igual vocês, se vocês quisessem escrever um bilhete para alguém, por exemplo, escrever um bilhete para a mãe, lembrando que precisa comprar um lápis, né? Ou para o pai. Mas vamos dar para vai ser específica no exemplo. Ah, eu quero escrever para a mãe, porque a minha mãe que é responsável, por exemplo, para comprar essas coisas. Aí, o nome de quem que vai primeiro? O nome de quem vai receber. Quem vai receber o bilhete? A mãe. Então, mamãe. Daí vem o recadinho. Preciso de um lápis. Ou não esqueça de comprar um lápis. Né? Vai escrever o recado. Depois vem o nome de quem escreveu. No exemplo da Pro. Sandra. E a data embaixo, né? Então, assim, ó. Sempre no bilhete, primeiro é o nome de quem vai receber. E por último, o nome de quem escreveu o bilhete. Tá? Então, e o bilhete pode ser para lembrar, para dar um recadinho. Às vezes tem bilhete de saudade, né? Bilhete de amizade, né? Que às vezes na sala as crianças têm o costume de fazer, né? Para perguntar alguma coisinha que você não está podendo falar ali no momento, aí você faz um bilhetinho, né? Então, é um bilhete. Geralmente são textinhos curtos, né? E sempre primeiro é o nome de quem vai receber o bilhete e por último o nome de quem escreveu o bilhete, né? E não esquecer que sempre é bom ter data. E ali eles estão, o papai está tomando café, provavelmente, foi de manhã, aí o pai perguntou, o que está faltando? Aí ela tinha colocado já no bilhetinho, estava faltando limão. E o tema aqui, ó, só para lembrar. Então, aqui na outra página, número 1.
Está escrito: encontre na ilustração da página ao lado um bilhete e assinale-o. Então, vocês vão naquela página que a professora já mostrou e vão assinalar o bilhete. Pode assinalar com um X, tá bom? Aonde está o bilhete? Não esqueçam. 2. Com o auxílio do professor, leia o bilhete e responda as perguntas, né? A gente já leu o bilhete, estava escrito: pai, comprar limão para fazer suco. Daí a data, 11/6, e Bia, que foi quem escreveu o bilhete, né? Então, assim, ó, com letrinha A. Letrinha A. Quem o escreveu? Quem escreveu o bilhete, gente? Que a gente já falou, que é o primeiro nome que está lá. Quem escreveu o bilhete? Não, que é o último nome, na verdade, desculpa. Quem escreveu? Que por último é o nome de quem escreveu. Quem que escreveu o bilhete? A Bia. Olha ali que fácil escrever Bia, ó. Bi, o B e o I e depois o A, ó. Bia. 3 letrinhas. 1, 2, 3. Bia. Tá? E letra B. Para quem? Para quem ela escreveu o bilhete? Para o pai. Pai. Como que é o pai? Ó. Pai. Pá. P e o A. E o I, ó. Ó a palavrinha ai aqui, ó. Só colocou o P na frente, ficou pai. E aqui era a palavrinha ia. Colocou o B na frente, ficou Bia. Então, Bia e pai. Bia começa com B, pai começa com P. P. Com que objetivo? Qual foi o objetivo da Bia em escrever o bilhete para o pai? O objetivo é o assunto do bilhete. O que ela queria com aquele bilhete? O que ela queria? Qual foi o objetivo? Lembrar o pai que precisava comprar limão para fazer suco, né? Então, para não esquecer, ela escreveu o bilhetinho. Esse foi o objetivo. Pode ter vários objetivos do nosso bilhete, né? O objetivo da Bia era de comprar limão, né? Mas eu posso fazer bilhetes para vários assuntos, sobre várias coisas, várias necessidades que eu tenho, né? Então, vários objetivos. O objetivo é o que eu quero com aquilo, né? O que a Bia queria? Qual o objetivo do bilhete? Lembrar o pai que precisa comprar limão, né? Então, o objetivo do bilhete da Bia foi esse. Quando tem esse bonequinho, é oralidade, tá, gente? Mas pode ser escrita a resposta aqui. Por que em um bilhete algumas pessoas colocam a data em que foi escrito? Por quê, gente? Por que é colocado a data? Para saber, né? Porque, por exemplo, se jogar fora o bilhetinho e alguém achar, vai achar que aquele bilhete é daquele momento. E se tem a data, o que vai acontecer? A pessoa vai ver, não, esse bilhete já foi, né? Já passou. Então é muito importante colocar a data, ó. Aqui está escrito, ó. As pessoas podem se esquecer de jogar fora o bilhete, né? E se não tiver a data, podem lê-lo novamente e pensar que a mensagem é recente, né? Então, por isso que é importante, gente, a data no bilhetinho, né? Porque daí coloca o bilhete ali, não tem data, a pessoa não joga fora, esquece, pega o bilhete, lê, nossa, eu não fiz isso porque não tinha data. Então, por isso que é muito importante colocar data no bilhete, tá, gente? Para saber a data daquele, se o bilhete é antigo, se achar de repente o bilhete, alguém vê, não, esse bilhete já passou a data dele, não preciso mais fazer o que está escrito aqui. Aí já vai jogar fora, né? Então, por isso é muito importante, quando eu faço um bilhetinho, eu colocar a data. 4. O bilhete é uma forma adequada de comunicação entre as pessoas que moram em uma mesma casa?
Explique sua resposta. Aí vocês vão pensar, será que o bilhete é um meio de comunicação entre pessoas? É a forma da pessoa se comunicar dentro da própria casa, de pessoas que moram na mesma casa? Aí vocês vão pensar. Então, geralmente assim, ó, quando precisa lembrar alguém que você não vai ter contato, por exemplo, os pais de vocês trabalham o dia todo, né? E vocês precisam de alguma coisa. Vocês vão e não vão vê-lo, porque quando eles chegarem, vocês podem estar dormindo. Aí vocês precisam daquilo, precisam daquele recadinho. Então, a melhor forma é um bilhete, né? Claro que se você está ali vendo a pessoa, não precisa ser um bilhete, né? Mas se você não está vendo, se a pessoa está fazendo muita coisa ali, que sabe que ela pode esquecer, aí você escreve um bilhetinho, cola na geladeira, coloca em algum lugar visível, né, para a pessoa ver e lembrar que precisa fazer aquilo. Também não adianta eu fazer um bilhete e deixar escondido, né? Tem que sempre pôr num lugar visível para a pessoa lembrar. Então, para as pessoas que moram na mesma casa, gente, é uma forma de comunicação legal, principalmente quando não se vai se ver a pessoa. Às vezes mesmo que você fala assim, mãe, eu preciso de um caderno. E a mãe tá fazendo outra coisa. E ela fala, escreve um bilhetinho e cola ali na geladeira, coloca no quadrinho, em algum lugar para eu não esquecer. Aí vocês fazem, né? Claro, não sabe escrever sozinha ainda, vai pedir ajuda. Mas se a mãe já tá saindo e vocês falar na hora, daí não precisa fazer o bilhete, tá? Mas é importante, o bilhetinho é uma forma de comunicação bem adequada para as pessoas que moram na mesma casa nesse sentido, né? Para não esquecer alguma coisa, de comprar alguma coisa, ou quando você não vai ver a pessoa e precisa daquilo, coloca o bilhete e põe no lugar visível, né? Por isso que ali na imagem estava na geladeira, porque é o lugar que todo mundo vai, né? Então, gente, tem pessoas que têm costume de fazer isso. Tem que ser no lugar visível para a pessoa estar vendo e não esquecer aquilo. Não adianta eu colocar escondido, né? Sim, se você escrevesse um bilhete para alguém da sua casa, onde eu colocaria? Explique sua escolha. Isso seria em sala, né, gente? Então, se vocês, aí na casa de vocês, ali na casa da Bia, o lugar adequado era a geladeira. Na casa de vocês, se vocês precisassem escrever um bilhete, aonde vocês colocariam para que a pessoa não esquecesse de ver e fazer o que vocês estão pedindo? Porque se for escondido, não vai achar, né? Então tem que fazer e colocar no lugar em que a pessoa esteja vendo a todo momento. Então, na casa de vocês, qual o melhor lugar para colocar um bilhete? Se você precisasse escrever um bilhete para a mãe, para o pai, para o tio, para o irmão, alguma coisa assim que para a avó, para o vô, para ela não esquecer. Então, vocês têm que pensar nesse sentido. Qual o lugar adequado para vocês colocar em que a pessoa vê esse tempo todo para não esquecer. Tá bom? Se vocês quiserem gravar um videozinho falando isso aqui para Pro, assim, ó, o lugar onde eu colocaria o bilhete seria a geladeira, ou num quadrinho que a minha mãe tem para recados. Cada família organiza de uma forma, né? Aí vocês podem gravar o videozinho também, tá bom? Agora, nessa atividade aqui, a professora vai puxar a Pro para cá. Tá? Nessa atividade aqui, tá? Que tem da página 22, o que a gente tem ali? Vou começar por essa parte aqui, tá bom? A leitura entrou na roda. A gente falou um pouquinho de bilhete, discutir um pouquinho sobre bilhete. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre poema, tá? O que é poema? É um texto, geralmente com rimas, tá? E às vezes ele é dividido em estrofes, né? Estrofes são versos, pequenos versos. Esse aqui tem uma estrofe só inteira, ó. Mas antes a gente vai começar aqui pelo número 1, tá bom? Número 1. Antes de ler o texto, leia somente o título e observe seu formato. Depois responda. Então aqui, gente, qual é o título do poema?
Começa com a letrinha B aqui, ó. Bi, o B e o I, bi, LH, ó, fala a palavra. O LHE, lhe, T e o I, ti, NHO, nho, bilhetinho. 4 sílabas, ó, bilhetinho. Tá? Então, qual que é o título? Bilhetinho. O título sempre, que é o nome do poema, sempre vem em primeiro. Título de poema, título de texto, título de receita, nome da história, título da história, tudo vem em primeiro, tá, gente? Letra A. É possível saber pelo título qual é o conteúdo do texto? Comente isso. A gente não está em sala para comentar, mas quando eu falo bilhetinho, título, nome do poema, bilhetinho, tem como eu saber qual é o assunto, o conteúdo do poema, do texto? Bilhetinho me lembra bilhete. Eu já vou imaginar que alguém está escrevendo um bilhete para alguém, um bilhetinho para alguém, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o título já nos dá uma noção sobre o que será o poema, né? A gente já sabe que vai ser sobre um bilhete, né? Alguma coisa assim. Só que a gente não sabe exatamente o que é sem fazer a leitura antes, mas a gente tem noção que vai falar sobre bilhete. Letra B. É possível saber pelo formato a que gênero? Gênero é o tipo do texto, tá, gente? Então, existem vários tipos de texto. A gente já viu vários, viu? Trava-língua, quadrinha, bilhete, né? Poema. Então, é o gênero. Então, tá aqui, ó. Carta, notícia também é um gênero, romance. O texto pertence, ó. É possível saber pelo formato a que gênero o texto pertence? Explique sua resposta. Será que pelo formato desse texto, ó, o formato, a organização dele, em versinhos distribuídos, cada frase é um verso, ó, tudo assim, ó, na mesma direção, não continua. Quando é uma história, tem a continuação. Dá para se perceber a que gênero pertence? Agora, talvez ainda vocês não percebam, porque vocês estão no início, né, conhecendo os diferentes tipos de textos agora, tá, gente? Mas com o tempo, vocês vão conseguir perceber. Só que aqui, ó, por esse formato aqui, ó, que é um verso, ó, termina, continua na outra linha, como se é uma estrofe maior aqui, ó. Tem poemas que a estrofe só tem 4 versos, esse aqui já tem mais. E esse poema é formado só por essa estrofe maior. E geralmente, quando a gente for ler, a gente vai perceber que tem rimas nele, tá? Mas olhar aqui, a gente já vê que não é uma história, que já é um poema, pela forma que ele está escrito. Agora vocês ainda não vão perceber, conseguir fazer muito essa diferença, mas no futuro vocês já vão perceber. Só de olhar um texto, pelo formato, pela estrutura, vocês já vão conhecer se é um poema, se é uma história, né? Se é uma quadrinha, igual lembra a quadrinha, só tem 4 versos, por isso que é quadrinha, 4 versos, verso é as linhas. Esse não tem só 4 versos, olha, tem mais. Tá? Então, com o tempo, vocês vão aprender a conhecer os diferentes tipos de texto só de olhar o formato do texto. Conhecer a que gênero ele pertence. Se é uma receita, se é uma carta, se é uma quadrinha, né? E assim, né? Acompanhe a leitura e verifique se o que você imaginou se confirma ou não. Então, o que você imaginou na leitura do título, a gente lendo, vocês vão pensar aí com vocês se o que você imaginou, de acordo com o título, tem a ver com o que a gente vai ler aqui. Tá? Então, vocês acompanhem a leitura com a Pro. Começa no V. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar num envelopinho, esperar um momentinho, pode ser um instantinho, depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho
Vou tentar chegar pertinho. Entregar um bilhetinho contando meu segredinho. Então, viram, gente? Tem a ver o que a gente leu, tem a ver com o que vocês imaginaram na hora que a gente leu o título do poema? Aí a Pro, não, vocês estivessem em sala, vocês iriam falar para a Pro. Mas aí vocês veem se vocês querem gravar um videozinho falando ou não, mas pelo menos comentem aí com o familiar de vocês, tá? Então, vou ler novamente. Agora, bilhetinho. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar num envelopinho, esperar um momentinho. Pode ser um instantinho. Depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho. Vou tentar chegar pertinho, entregar um bilhetinho, contando o meu segredinho. Segredinho, se é segredinho, eu não posso contar para ninguém, mas tem que cuidar, né? Quando eu escrevo num bilhetinho o meu segredinho, porque se aquela pessoa que recebeu perdeu o bilhetinho e alguém achar e contar para todo mundo, não vai mais ser um segredinho, né? Então, porque segredo é tudo que a gente não quer, só entre você e uma pessoa, né? Claro que tem coisas que não pode ser segredo, tá, gente? Principalmente dos nossos pais. Nossas pessoas que são responsáveis pela gente, né? Agora, o segredo de uma brincadeirinha, de uma coisinha que não tem perigo, né? A gente esconder, tudo bem, mas tem coisas que a gente não esconde e tem que contar sempre para os nossos responsáveis, coisas que nos prejudicam, tá bom? Então, vamos para o número 3. Numere cada verso. O que quer dizer numerar cada verso? Numere é colocar os números em cada verso. O que é cada verso? É cada frase, gente. Então, ó, aqui eu tenho um verso. Essa frase é um verso. Já tá até o número 1 aqui, ó. Depois, 2 versos. 3, 4. Então, eu falo verso, cada frase do poema, tá? Frase é um conjunto de palavrinhas, ó. Por exemplo, no verso 1, que é o primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Essas palavrinhas se juntaram e formaram um verso. Qual é o verso 1? Vou pegar um papelzinho. Então, o verso 1 é esse, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Aí no livro de vocês, no ladinho, vocês vão colocar os números, tá bom? Vão numerar. Aqui, ó, eu já colocou o número 1. O número tem que ser pequenininho, do tamanho do verso, para não ficar passar. Porque se você fizer um número muito grande, gente, que chegue no verso de baixo, o que vai acontecer? Vai misturar tudo, não pode, tá? Então, coloca certinho. Então, aqui eu já tenho o número 1. Vou pegar um papelzinho. Esse é o verso 1. Depois o verso 2. Ó. Escrever um bocadinho. Esse é o verso 2. Então, vai colocar ali, ó, 2. O 3. Guardar num envelopinho. Depois, 4. Esperar um momentinho. O 5. Pode ser um instantinho. O 6. Depois vou dar um jeitinho. 7. E andar devagarinho. O 8. Vou tentar chegar pertinho. 9. Entregar um bilhetinho. E o 10, contando meu segredinho. Então, quantos versos tem esse poema? Vamos contar com a Pro? Gente, quem não sabe os numerozinhos até 10 ainda, tem que estudar. Porque vocês viram que a gente já está indo para frente. Na próxima aula de matemática, a gente vai continuar mais, tá? Esse volume é
até 30 ou 40, e até o final do ano a gente vai vendo até o número 100. Então, se tiver alguém que ainda não sabe os números até 10, gente, tem que estudar, praticar, para aprender, tá bom? Porque não vai conseguir aprender os outros números se não souber de 1 a 9. Por quê? Porque a partir do 10, se vocês perceberem, olha, a gente usa desses números até o 9 para formar os outros números que virão. Porque os numerais são infinitos. Só que eles são infinitos, mas a gente usa para formar todos os numerais que existem, os números de 1 a 9. Então, não tem como eu aprender os outros números se eu não souber de 1 a 9. Então, é muito importante que quem ainda não sabe, estude. Porque olha o 10 aqui, gente. Para fazer o 10, que é uma dezena, eu usei o 1, ó. E depois o 0, que formou o 10. E depois continua, sempre eu vou utilizar os números de 1 a 9 para formar todos os numerais que existem. E eu só vou conseguir aprender os outros se eu souber os números de 1 a 9. Então, quem ainda não sabe, estude para aprender, tá? Pratiquem. Vocês já viram bastante sobre os numerozinhos até 9, então agora tem que estudar, tá bom? Praticar. A leitura também. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 versos esse poema, tá bom? Então, a atividade 3 a gente já fez. Agora, vamos para o 4. Qual é o título do poema? Qual é o título do poema que a gente já falou no início da aula? Que a gente já leu? Bilhetinho. Então, vocês vão circular o título do poema, que é Bilhetinho, tá? E a gente vai escrever aqui também, tá bom? Então, mas antes da gente escrever aqui, a gente vai fazer a número 5. Identifique as palavras que rimam e pinte o que há em comum em todas elas. Em comum é igual em todas as palavrinhas que rimam. Então, se a gente falar, as rimas geralmente estão no final dos versos. Então, se a gente falar todas as palavrinhas finais, as últimas palavrinhas, a gente vai perceber que todas elas rimam. Vamos falar, ó. Papelzinho, bocadinho, envelopinho, momentinho, instantinho, jeitinho, devagarinho, pertinho, bilhetinho, segredinho. Viram que todas terminaram com o mesmo som, gente? São palavras todas no diminutivo. O que é diminutivo? É quando eu diminuo, quando eu estou falando sobre alguma coisa menor. Por exemplo, papel, papelzinho. Bocado, bocadinho. Envelope, envelopinho. Momento, momentinho. Momentinho pequenininho. Tá falando de tempo. Instante, instante, instantinho. Não é estante de pôr livro, estante, é instante. Nesse instante, a professora está dando aula para vocês. Nesse momento, eu estou dando aula para vocês. É a ideia de tempo. Momentinho, instantinho, não é estante, tá? Jeito, jeitinho, que é o modo de ser, né? Dar um jeito, dar um jeitinho. Devagar, devagarinho. Perto, pertinho. Bilhete, bilhetinho. Segredo, segredinho. Então, todas terminam com inho. O que elas têm em comum, então, gente? Que todas elas terminam com inho. Perceberam? Olhem ali, ó. Então, vocês vão circular em todas as palavrinhas, ó. Inho. Porque todos, ó. Papelzinho, ó. Inho. Bocadinho. Olha ali o inho, tá igual, ó.
envelopinho. Ó, o inho, ó, tá tudo igual. É o que elas têm em comum. Momentinho. Instantinho. Jeitinho. Devagarinho. É a última palavra da frase. Pertinho. Bilhetinho. Segredinho. Estão vendo? Então, vocês vão circular todos os inhos, desculpa, todos os inhos que são comuns em todas as palavras. Elas todas terminam com inho. Inho, ó, é o I, o nho, N-H-O, inho. Então, ó, todas terminam. Papelzinho, bocadinho, envelopinho, momentinho, instantinho, jeitinho, devagarinho, pertinho, bilhetinho e segredinho. Tá bom? E o título do poema, ó. Bilhetinho. Vocês vão escrever o título ali, ó. Bilhetinho. Tá bom? 5. Identifique as palavras que rimam e pintam e que há em comum. A gente já fez. 6. Onde o bilhetinho vai ser escrito? Onde vai ser escrito o bilhetinho? A gente leu. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar no envelopinho, pode ser um instantinho, depois vou dar um jeitinho. E andar devagarinho, vou tentar chegar pertinho. E entregar um bilhetinho, contando o meu segredinho. Onde esse bilhetinho vai ser escrito? No papelzinho, gente, né? Ele vai ser escrito no papelzinho. Vai ser guardado aonde? No envelopinho. Tá? Então, é mais oralmente aqui também. Então, vocês podem escrever aqui, ó. Papelzinho. Onde o bilhetinho vai ser escrito? No papelzinho. Tá ali, ó. Papelzinho. 7. Escrever um bocadinho é o mesmo que... Quando eu falo vou escrever um bocadinho, é o mesmo que a gente falar que vai escrever um pouco, gente. Bocadinho. A gente não tem muito esse costume. Tem região que tem mais o costume de falar isso. Só um bocadinho. Coloca só um bocadinho. Quer dizer, a palavra de pouquinho, sabe? De pouco. Nós não temos esse costume, mas tem regiões do país que as pessoas falam a palavra bocadinho para representar que quer pouco. Para escrever pouco, para colocar pouco. Ó. Você quer café? Coloca um bocadinho. Coloca um pouco de café. Tá? Então, tem regiões que usam essa palavra bocadinho para representar pouco. Então, vamos ler ali, ó. Escrever um bocadinho é o mesmo que, primeiro parênteses, escrever muito ou, segundo parênteses, escrever pouco. Bocadinho quer dizer o quê? Pouco. Então, é escrever pouco. Vocês vão fazer um X aonde aqui, ó. Onde está escrito escrever pouco. No segundo parênteses, tá bom? Ali embaixo, na número 8, a professora só não vai descer o mouse, porque senão vai tampar com aquela mensagenzinha, né, que aparece ali no final. Mas a professora vai ler a número 8 para vocês, tá bom? 8. As palavras momentinho e instantinho dão ideia de lugar, primeiro parênteses, que começa com L, ou tempo, segundo parênteses, começa com T. Momentinho, instantinho. Por exemplo, nesse momento, nesse instante, eu estou gravando a aula para vocês. Nesse momento, é o tempo da Pro, né? Não é o lugar. O lugar é onde é o lugar da casa que a professora está. Mas instante e momentinho quer dizer o tempo que eu estou gravando neste instante, neste momento,
neste tempo, sabe, gente? Então, quando eu falo a palavra momento e instante, eu tô falando do tempo meu, do momento em que eu estou gravando a aula, do instante em que eu estou gravando a aula. Então, ali no bilhetinho, no poema, fala assim, ó, esperar um momentinho, esperar um momentinho, esperar um tempo. Pode ser um instantinho, um tempinho pequenininho, porque tá falando no diminutivo, então, momentinho, instantinho, pequenininho, esperar um tempinho, né? Então, quando aqui tá falando as palavras momentinho e instantinho, elas dão ideia de tempo, gente, não de lugar. Então, vocês vão fazer X no segundo parênteses que começa com a letrinha T, de tempo, tá? Então, vocês vão fazer um X na número 8, no parênteses que tá começando com a letrinha T, de tempo. Porque momentinho e instantinho dão ideia de tempo. Então, faz X na onde está o T, no parênteses que está o T de tempo, tá bom? Nessa página, a gente vai continuar a número 9. O que vai ser contado, gente, no bilhetinho? O que vai ser contado no bilhetinho, gente? Lembram? Um segredinho. Segredinho, gente. Um segredinho os outros todo mundo pode ficar sabendo? Não, né? Claro que como a professora disse, segredinhos de brincadeirinha, coisa de criança, coisa séria a gente não pode esconder das pessoas que são responsáveis pela gente, tá? Quando alguém bate, quando alguém faz alguma coisa que tá prejudicando a gente tem que contar, tá? Contar para o familiar da gente. Se for na escola, contar para a professora também. Mas quando é um segredinho de brincadeirinha, de coisinhas de criança, que não prejudica vocês, daí não tem problema, né? O segredinho que você quer contar para uma amiguinha, só para aquela amiguinha que você ganhou um joguinho ou uma boneca que você não quer que ela fale para ninguém, né? Então, coisas que não nos façam mal, tá? Então, olha, o que vai ser contado no bilhetinho? Então, aqui a gente tem que escrever a palavra segredinho. Dessa vez, a professora não vai colocar as letrinhas ali. Eu vou fazer como se fosse um ditado de letras. Eu vou ditar, eu vou falar as letrinhas para escrever a palavra segredinho. E vocês vão colocando conforme a professora for falando, ok? Fazer diferente, né? Então, nesse espacinho da número 9. Então, primeiro, quantas sílabas tem a palavra segredinho? Segredinho. Nho. Vamos na primeira sílaba. C. C. É o S e o E. Então, coloque a letrinha S e o E, sem copiar de lugar nenhum. Pensa e coloca. Sílaba C, o S e o E. Segunda sílaba. Gre, gre. G, R, E. Gre, gre. G, R, E. Terceira sílaba. Di. O D de dado e o I. Di. D e o I. E a última, inho, que a gente viu ali no poema. O N-H-O, fica inho.
N-H-O. Nho. Colocaram? Então, ficou a palavrinha segredinho. Isso é um ditado. Então, vocês não podem perguntar para a mãe escrever em lugar nenhum, é para fazer. Pode constar no alfabeto móvel, as letrinhas que eu vou falando, tá bom? 10. O que é um segredo? O que é um segredo? Nós já falamos. Primeiro parênteses. Algo que não deve ser revelado. Ou o outro parênteses. Algo triste que aconteceu com alguém. Qual é a resposta certa? O que é um segredo? É algo que não deve ser revelado, né? Então a gente já falou, vou contar um segredinho, conta no pé do ouvido, a pessoa não pode. E quando a gente confia um segredo a alguém, alguém não pode contar. Se aquela pessoa sair contando para os outros, a gente nunca mais vai confiar, tá? Mas como a professora falou, gente, coisa séria que aconteça com vocês, os familiares responsáveis devem saber, tá bom? Mas um segredo é algo que não deve ser revelado. Então, vocês vão fazer X no primeiro parênteses. Número 11. Que segredo você imagina que consta no bilhetinho do poema? Agora é uma ideia de vocês. Essa resposta aqui é pessoal, tá? Que segredo você imagina? Porque ali não conta, porque é um segredo. Então, que segredo você imagina que pode constar no poema? Aí, vocês vão imaginar e colocar uma respostinha curta aqui, tá bom, gente? 12. Para quem você contaria um segredo? Explique sua escolha. Então, vocês vão colocar nesse retângulo que está tampando ali, mas vocês estão vendo aí no livro de vocês, o quê? Vocês vão pensar num amigo ou alguém da família que vocês contariam um segredo, que vocês confiariam em contar um segredo, porque sabe que se contar para essa pessoa não vai contar para ninguém. Então, para quem você contaria um segredo? Explique sua escolha. Então, vocês não vão ter como explicar, porque pode explicar aí para o familiar de vocês, porque a gente não está em sala. Mas vocês vão colocar, pensar em para quem vocês contariam um segredo, que vocês confiam de contar um segredo, e vão colocar o nome naquele retângulo ali embaixo da número 12, tá bom? Então aí é com vocês. Vocês vão pensar nos coleguinhas ou no familiar, quem vocês confiariam de contar um segredo. Coloca o nome naquele espacinho ali. Tá bom? Essa última aqui, gente, a gente já fez, tá? A professora acabou colocando aqui esse que a professora mudou e acabou esquecendo de tirar daqui, tá? Então, isso aqui vocês desconsiderem essa partezinha aqui, tá? Que vai até a número 12, atividades de vocês, da página 23. As outras a gente vai dar continuidade na próxima aula de língua portuguesa. Então, é até a número 12, tá? Então, a professora espera que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Treine a leitura. Depois pode ler mais vezes o poema com o familiar. As palavrinhas do poema montar com o alfabeto móvel também é importante, tá? E agora a atividade no caderninho, tá? Recorte de revistas ou escreva palavrinhas no caderno. 5 palavrinhas no diminutivo, ou seja, que termine com inho ou inha. Então, essa atividade que a professora falou, finalizou as atividades da apostila, agora a atividade do caderno, porque na alfabetização a gente precisa praticar escrita. Então, quando não tem muita escrita nas atividades da apostila, a professora sempre vai dar alguma coisa para escrever no caderninho para vocês praticar, porque precisa, gente, é fundamental. E quando vocês estão escrevendo, vocês já vão praticando a leitura, vão lendo tudo que vocês escrevem, tá? E aqui, então, o que vocês vão fazer? Como a gente trabalhou palavrinhas no diminutivo, que termina com inho e inha,
Porque tem palavras no diminutivo que não que termina com outros sons, mas a gente está trabalhando com inho e inha, as palavrinhas do poema. Por exemplo, que tinha lá bilhetinho, momentinho, instantinho, papelzinho, bocadinho. Então, vocês vão fazer o quê? Se vocês tiverem revista em casa, alguma coisa que dê para recortar, vocês vão recortar 5 palavrinhas que terminem com inho, ó, tá ali, ó, com inho ou inha, e vão colar no caderninho de vocês, tá? A professora colocou alguns exemplos aqui, mas vocês não precisam colocar essas, é só para a professora mostrar, tá bom? Ó, por exemplo, a professora colocou aqui, ó, K, vão lendo comigo, C-U-A-K, S-U-I, S, vamos falar si, nha, N-H-A. Então, aqui não é cacinha, esse S tem som de Z, é casinha, tá? A outra que a professora colocou. Peiuá, pá, teiuí, ti, nho. Nho, aqui terminou com inha e aqui terminou com inho. Patinho. S-U-A, sa, peiuí, pi, N-H-O, nho. Sapinho. G e o A, quando ele tá com A, ele tem som de G. Então é ga. Ga. T e o I, ti. N-H-O, nho. Gatinho. Gatinho. B e o O, bo. L e o I, li. N-H-A, nha. Bolinha. Então, a atividade da Pro, vocês usem para leitura, ó, tá? Para ler junto com a Pro, ler novamente, é muito importante. Mas no caderninho, vocês podem ser outras palavrinhas, tá? Pode pensar em outras palavrinhas que terminam com inha e com in. Ou recortar. Se não tem como recortar, vai escrever. Ah, professora, caso queira escrever as palavrinhas que a professora colocou, também pode, tá? Só que, gente, quem tem dificuldade ainda nas letrinhas e em juntar, vão juntando antes com o alfabeto móvel. Porque quanto mais usar o alfabeto móvel, mais rápido vai aprender. Tem coleguinha que já está sabendo que usou o alfabeto móvel no início e agora já está sabendo juntar as letrinhas. Mas ainda é importante, porque às vezes no nha tem dificuldade. Quando está montando com as letrinhas, vai perceber mais. Quando colocar o N-U-A que fica na, tem que ter o H no meio, ó, para fazer o som de nha, nho, ó, nho, inho, inha. Então, todas vão terminar com inho ou inha, ó. Casinha, patinho, sapinho, gatinho, bolinha, tá? Então, podem fazer essas palavras, mas a Pro prefere que vocês procurem palavrinhas diferentes, tá bom? E façam no caderno com bastante capricho, pode ser escrito ou recortado e colado. Mas tem que terminar com inho e com inha. E leiam o que vocês escrevem, gente. Juntem as letrinhas. Isso é muito importante. Se não fosse importante, a professora não estava fazendo aqui, tá? Então, é fundamental para vocês, ok? Então, eu quero foto dessas atividades, a do caderno também. Tem gente que não manda para a Pro a atividade do caderno e a Pro acha que não fez. Então, é muito importante a foto das atividades da apostila e do caderninho, tá bom? Então, a Pro espera que vocês tenham gostado. Façam com bastante capricho, não esquecendo que quando voltar para a escola, a professora vai dar nota nessas atividades, tá bom? Beijinhos, meus amores, e até a próxima aula.